A vida está cheia de grandes perguntas que você nunca pensou em fazer antes, tipo como se lava o cabelo no espaço. Felizmente, a astronauta Karen Nyberg está aqui para mostrar como. Sometimes the water gets away from you, and you try and catch as much as you can. Com seu lindo e longo cabelo espetado parecendo um Jimmy Neutron feminino e gotas de água flutuando para longe dela em todas as direções, parece que essa tarefa aparentemente mundana não é tão fácil quando você não está mais na Terra. Então, fique por aqui para ouvir as dicas profissionais de Nyberg sobre cuidados capilares anti-gravidade, além de muito conteúdo estranho, maravilhoso e absolutamente incrível que estou prestes a apresentar neste episódio de Coisas que você vai ver pela primeira vez em sua vida. Dizem que todo mundo é talentoso em alguma coisa. Eu, por exemplo, sou bom em comer salgadinho de queijo, mas algumas pessoas têm talentos que são um pouco mais refinados. Conheça Adam Seladin. Ele parece com um ninja, não é mesmo? Bem, isso é porque ele praticamente é um. Adam é 5 vezes campeão mundial de arremesso de facas, membro do Hall da Fama dos Atiradores de Facas Internacionais e 4 vezes recorde mundial para o livro de recordes tcheco. E ele tem um talento especial que certamente vai fazer o seu queixo cair. O que são aqueles anéis ninja letais que ele joga com tanta facilidade e delicadeza? Essas antigas armas de arremesso em forma de aro são conhecidas como chakram. Eles foram originalmente usados por guerreiros Sikh durante o combate, e como você pode ver no vídeo de Adam, certamente não gostaria de ser o alvo. Chakrams de tamanhos diferentes eram usados ao redor dos braços, pescoços e empilhados em turbantes, antes de serem lançados de muitas maneiras diferentes. Sua forma aerodinâmica evita que o chakram seja desviado pelo vento, e eles podem até ser usados em combate corpo a corpo, como soqueiras bem hardcore, porém muito mais afiado. Caramba! Adam aperfeiçoou a arte de arremessar o chakram, e espera um dia ver o arremesso de facas em suas muitas formas representadas nas Olimpíadas. Na verdade, ele é tão habilidoso que é capaz de cortar objetos como uma vela perfeitamente ao meio a uma distância impressionante. Caramba, deve ser duro ser uma árvore perto desse cara. Acho que eu nem preciso dizer que você não deve tentar jogar essa coisa em casa, especialmente se você quiser manter os seus dedos. Caso contrário, como você iria apertar os botões de curtir e se inscrever? Ah, e não se esqueça de apertar o sininho também, para garantir que você vai ser o primeiro a saber quando eu enviar mais conteúdo incrível. Pronto para mais? O fundo do mar é o lar de alguns dos organismos mais bizarros que o mundo tem a oferecer, e a maioria de nós nunca vai ter a chance de explorar o que se esconde abaixo das ondas. Mas graças a alguns pesquisadores dedicados, nós, moradores da Terra, ainda podemos deleitar nossos olhos com algumas vistas incríveis como essa, sem nem se molhar. Desde quando tem fogos de artifício no fundo do mar? Essa impressionante explosão de cores vibrantes foi observada por uma equipe de pesquisadores do navio de exploração IV Nautilus, de 64,3 metros de comprimento, no arquipélago Revilla Gigedo, em Baja Califórnia, México, no final de 2017. Enquanto procuravam uma amostra de caranguejo de rotina, os cientistas conseguiram capturar as imagens desta explosão de neon de beleza, através de seu veículo de águas profundas, controlado remotamente, apelidado de Hércules, a uma profundidade notável de mais de 1.200 metros. De acordo com a equipe, o que você está realmente vendo aqui são os muitos tentáculos da água-viva Alitrephis maaci. Os canais radiais que movem os nutrientes através do sino da água-viva formam um incrível padrão de explosão que reflete as luzes do Hércules com respingos maravilhosamente brilhantes de amarelo, neon e rosa. Então, sem essas luzes, essa beleza colorida ficaria totalmente invisível no escuro. Essa criatura pode parecer totalmente inacreditável para nós, mas após esse encontro, é provável que a água-viva tenha mais dificuldade em convencer os seus amigos que ele tinha acabado de ver um OVNI. E agora, algo um pouco diferente. Todo mundo sabe que é preciso muita habilidade e determinação para se tornar um músico talentoso. Algumas pessoas são talentosas com o violão, enquanto outras preferem tocar piano. Mas e se eu te dissesse que tudo o que você realmente precisa para impressionar as pessoas é um lápis comum? Olha só.
Você pegou essa? Aposto que os fãs de Star Wars entre vocês não tiveram problemas em reconhecer essa música familiar como a icônica Marcha Imperial, da franquia de filmes de ficção científica. Essa incrível façanha da engenhosidade humana foi idealizada por Dani Ochoa, uma estudante do Arizona. Enquanto descrevia uma equação, ela percebeu que o som de arranhões que o lápis fazia soava como o tema de Star Wars, Uma Nova Esperança de 77. Ela simplesmente não conseguia deixar de ouvir as suas semelhanças, e depois de brincar com a aplicação de diferentes níveis de pressão, ela finalmente aperfeiçoou a música. Me escuta isso mais uma vez. E depois que sua versão do tema teve uma reação calorosa, depois que ela postou no Reddit, ela provou que não era apenas um único truque, com a igualmente impressionante Marcha Imperial. Muito bom, não é mesmo? Eu prevejo uma carreira de sucesso como tocadora de lápis. Alguém disse que quer outro mistério do fundo do mar? Aqui está. Em 2015, mergulhadores na Turquia ficaram perplexos quando se depararam com um organismo realmente bizarro, flutuando 22 metros abaixo da superfície da água. No início, eles não tinham absolutamente nenhuma ideia do que essa bolha gelatinosa do tamanho de um carro poderia ser. A esfera transparente mediu cerca de 4 metros. Depois de olhar um pouco mais de perto com a ajuda de uma lanterna, Luftu Tanriover, com sede em Istambul, descobriu que incontáveis pontos foram mantidos dentro da gosma peculiar. Depois que a filmagem foi para a internet, o especialista do Museu de História Natural Smithsonian, Dr. Michael Vecchione, apresentou uma possível explicação para essa descoberta misteriosa. Os mergulhadores realmente encontraram a maior massa de ovos de lula que Vecchione já viu. A maioria das lulas põe seus ovos em massa no fundo do mar, enquanto algumas carregam uma porção de ovos em seus tentáculos para protegê-los. O Dr. Vecchione suspeita que o enorme saco de ovos nesse clipe em particular pertence à espécie local Omastrephes bartrami, também conhecida como lula vermelha voadora. Avistamentos de ovos dessa espécie são super raros, pois preferem colocá-los em grandes profundidades e eclodem rapidamente, o que significa que as massas de ovos duram apenas alguns dias. Na verdade, ninguém nunca viu uma lula voadora vermelha botando ovos, e como os seus filhotes desenvolvem a capacidade de encontrar presas, permanece um mistério. Mas alguém ficou estranhamente tentado a cutucar essa criatura? Você já viu algo estranho, maravilhoso ou absolutamente incrível na internet? Sim? Então entre em contato pelo e-mail ou pelos comentários para ter a chance de aparecer em um episódio futuro dessa série. Agora de volta ao assunto. Não é estranho como os animais às vezes nos lembram de nós mesmos, apesar de viverem vidas totalmente diferentes. Basta olhar esse porco e você vai entender o que eu quero dizer. Quantos de vocês já acabaram em um estado como esse, depois de comer um pouco demais no churrasco de domingo? Bom, esse porco certamente parece pronto para estourar, mas na verdade o problema aqui foi muita bebida. Os porcos não são bem conhecidos por tomarem muitas cervejas. Então, como foi que esse pobre suíno acabou mais bêbado que minha tia Sheila em um open bar? De acordo com o dono dos porcos, um fazendeiro de Kentucky, esse clipe hilário é o resultado de uma noite se empanturrando de purê de milho. Veja o que aconteceu. O fazendeiro tinha um alimentador de cervo quebrado, cheio de milho com água nele, o que significava que o milho havia fermentado. Vendo que precisava ser jogado fora, ele decidiu despejar em um dos campos onde não havia animais. Mas na manhã seguinte, ele descobriu que os porcos haviam escapado de seu próprio curral, só para entrar no campo e se empanturrar da iguaria. Caso você não saiba, muitos tipos de álcool, incluindo o uísque, são feitos com purê de grãos fermentados, como cevada, trigo ou milho. Parece que esses pobres porcos não sabiam onde estavam se metendo. E embora alguns ainda estivessem de pé na manhã seguinte, um deles ficou com uma ressaca monstra. What's the matter, girl? You have a little bit too much corn? You say, yeah? O fazendeiro não pôde deixar de ver o lado engraçado, mas quando ele tenta ajudar o porco a se recuperar, as coisas ficam ainda mais hilárias. Belly up. Hey, you. Whoa, ho, ho. The bed on my. Oh, come here, girl. Alguém traz um engove para esse pobre porco. As florestas tropicais do mundo são povoadas com algumas das criaturas mais incríveis que você já viu. Há muitas criaturas enormes vivendo entre as árvores, mas às vezes são as criaturas menores que moram no chão da floresta tropical, que têm o potencial de nos impressionar ainda mais. Apenas permita-me apresentá-lo ao milípede gigante de fogo vermelho.
Este inseto incrível foi capturado em filme pelo fotógrafo da vida selvagem e entusiasta da floresta tropical David Whaler, no Parque Nacional Marojejy, Madagascar. O milípede gigante de fogo vermelho pode crescer quase 18 centímetros de comprimento. E embora isso possa parecer um inseto muito grande, outras espécies como o milípede gigante africano podem crescer até o dobro desse tamanho. Apesar de seu nome temível, a maioria dos milípedes são herbívoros inofensivos, que se alimentam de folhas e vegetação em decomposição, ou matéria orgânica. Embora o milípede de fogo vermelho gigante não seja realmente venenoso, ao contrário de algumas centopeias, sua cor vibrante ainda atua como um impedimento para os predadores. Mas alguém achou o jeito dessas pernas se moverem completamente hipnotizante? Os milípedes têm 2 pares de pernas para cada um dos segmentos do corpo, e enquanto esse milípede em particular tenha 160 pernas, outros podem ter até 200. Eles devem ser gratos por não precisarem investir em sapatos ou meias. Apesar das diferenças, humanos e animais nasceram para se dar bem. É claro que uma grande desvantagem é que os animais não podem falar, mas algumas criaturas criaram maneiras bem criativas de se comunicar conosco. É só dar uma olhada nesse burro e sua peculiar maneira de dizer oi. Ok, alguém esperava que esse simpático animal de fazenda abrisse a boca e cantasse em uma oitava que apenas um cantor de ópera poderia alcançar? Harriet, a jumenta, que mora em Galway, na Irlanda, nunca foi capaz de falar como outras jumentas, mas isso não parece afetar a sua qualidade de vida. Vamos ouvir aquele vibrato perfeito mais uma vez. Magnífico! Você já ouviu falar de um pequeno fenômeno chamado pareidolia? Você pode pensar que essa palavra não significa nada para você, mas se você já viu um rosto macabro em um tronco de árvore retorcido ou uma torneira que se parece com aquele esquilo da Era de Gelo, é provável que tenha experimentado a pareidolia em primeira mão. A pareidolia se refere a um subproduto interessante da maneira como o cérebro humano é programado para reconhecer padrões. Às vezes, essa habilidade pode nos fazer identificar rostos que não estão realmente presentes em objetos inanimados. Acontece o tempo todo, mas em julho de 2016, a pareidolia aconteceu em uma escala incrivelmente maior. Sim, isso é um vulcão sorridente. Mais especificamente, se trata do vulcão Kilauea, que é o mais ativo dos 5 vulcões que juntos formam as ilhas do Havaí. Durante essa erupção em particular, em 2016, a equipe de filmagens da Paradise Helicopters Tours ficou surpresa ao descobrir que o vulcão Kilauea parecia estar abrindo um sorriso enorme, graças à maneira como a lava escaldante estava espreitando através da formação rochosa. Ao mesmo tempo, a lava do vulcão também atingiu o Oceano Pacífico pela primeira vez em 3 anos. Mas alguém aí sentindo uma vibe de fim do mundo? E o pior de tudo, esses caras pendurados na beira de um penhasco ao lado de um vulcão em erupção parecem estar brincando com a sorte. Quantos de vocês responderam astronauta quando perguntaram o que você quer ser quando crescer na escola? Claro que deve ser muito legal, mas você já pensou no quão difícil devem ser as tarefas mais básicas enquanto você está flutuando sem gravidade? Em 2013, a ex-astronauta da NASA e engenheira de voo Karen Nyberg, que vivia a bordo da Estação Espacial Internacional na época, decidiu responder às perguntas das pessoas sobre como lavar o cabelo no espaço, fazendo um tutorial bem útil. Let's see. To get started, these are the things I need. A bag of warm water, a little no-rinse shampoo, towel, and my comb. Como você pode ver, ela usa praticamente as mesmas coisas que precisamos para lavar o cabelo na Terra. A única coisa que ela não tem é um chuveiro, mas é aí que entra aquele prático saco de água morna. Sometimes the water gets away from you, and you try and catch as much as you can. Em seguida, é hora do shampoo. Assim como com a água, ela esguicha um pouco no couro cabeludo e esfrega até as pontas do cabelo. Não parece que ela tá de cabeça para baixo enquanto faz isso? Finalmente, ela adiciona um pouco mais de água, penteia e seca um pouco com a toalha. Mas aqui está a parte mais legal. I think that's pretty good. And now as my hair dries, as the water evaporates from my hair, it will become humidity in the air, and then our air conditioning system will collect that into condensate, and it won't be long, and our water processing system will turn that into drinking water. Muito legal, não é mesmo? Bem, pelo menos agora todos sabemos que se a gravidade deixasse de existir, ainda teríamos cabelos limpos, mesmo que todos parecêssemos com bonecas trolls ambulantes.
Mas alguém aí tá com fome? Se você pulou o café da manhã de hoje, isso deve fazer a sua barriga roncar. Mas pode levar algumas olhadas para perceber que esse ovo frito não é realmente um ovo frito, é apenas um desenho. Este é o incrível trabalho do artista italiano Marcello Barenghi, que é um gênio total com lápis e papel, prestando atenção aos muitos detalhes minuciosos do mundo ao seu redor. Ele é especialista em arte hiperrealista, combinando os meios de pintura e desenho e criando arte que parece saltar para fora do papel. Como você pode ver, essa obra de arte extraordinária começa como uma pintura em aquarela bidimensional, que funciona como uma camada de base para trabalhar em cima. Em seguida, ele cobre metade do ovo com acetato e usa um aerógrafo para aplicar tinta preta, que engenhosamente cria uma sombra, dando aquele efeito 3D. Depois que essas camadas secam, ele usa uma mistura de marcadores, canetas de gel brancas e uma série de lápis de cor para adicionar meticulosamente cada detalhe individual, até parecer que você poderia recortar o ovo do papel e comer. Por que não pegar um lápis e tentar você mesmo? Todo mundo tem que começar em algum lugar. A maioria das pessoas tem animais de estimação, e é importante manter os seus animais com a melhor aparência possível. O mesmo vale para cavalos, porque esses cascos enlameados não vão se limpar sozinhos. Felizmente, o processo de restauração de cascos de cavalo é estranhamente satisfatório. Os cavalos são animais digitígrados, o que significa que eles andam nas pontas dos pés, com a ajuda de uma almofada esponjosa sob o calcanhar. O casco de um cavalo é feito de uma proteína chamada queratina, basicamente a mesma coisa que nossas unhas. E assim como elas, os cascos não param de crescer, o que significa que os cavalos precisam de ferraduras novas a cada 4 a 6 semanas, para evitar que o casco rache ou prejudique a capacidade de andar do cavalo. Imagine se você nunca cortasse as unhas dos pés. Os cascos também crescem em camadas, em vez de serem uma peça sólida, e a parte externa, conhecida como parede do casco, é composta por células mortas e suporta o peso do animal. Depois de limpar qualquer sujeira, o ferrador profissional usa sua experiência especializada para estabelecer quanto o excesso de crescimento da parede do casco deve ser cortado sem machucar o cavalo. Você pode dizer o quão experiente é Jake, o ferrador, nesse vídeo, apenas pela maneira como ele lida com suas ferramentas. Aquele giro foi super suave. Dentro da parede do casco há um crescimento esponjoso, chamado ranilha, que é a parte amarela que você vê aqui. A ranilha atua como uma almofada e bombeia sangue através do casco, enquanto o animal anda. Por isso, ao aparar, é importante não expor demais. A parte branca ao redor da ranilha é a sola do casco, que também pode ser aparada para dar lugar à nova ferradura. Uma vez que o ferrador tenha limpado e aparado o casco, a nova ferradura é aquecida para torná-la mais flexível e fácil de moldar ao casco do cavalo. Talvez você fique preocupado com toda essa fumaça, mas o cavalo não sente nada. E agora tudo o que resta é encaixar a ferradura, pregando ela na parede do casco. Pode parecer que isso também iria machucar o cavalo, mas lembre-se que a parede do casco é apenas tecido morto, e o ferrador sabe muito bem até onde pregar sem tocar na ranilha. Então, a parte externa do casco é lixada para combinar com a ferradura recém-montada e voilá. A tão necessária viagem desse cavalo ao salão está completa. Que tipo de música você gosta? Existem muitos tipos para curtir, do clássico ao heavy metal. Mas se um pouco de techno é mais o seu estilo, então eu tenho um ótimo novo artista para te apresentar, o Cogumelo Ostra de Rosa. Ah, você pensou que era o nome artístico de uma pessoa real? Não, é um cogumelo de verdade. Essa pode não ser a batida mais melódica que você já ouviu, mas estou disposta a apostar que ainda soa melhor do que qualquer outra música de cogumelo que você já ouviu. Então, como isso funciona? Os cogumelos, assim como humanos e a maioria dos organismos vivos, têm uma corrente elétrica constantemente variável, passando por eles, o que é conhecido como bioeletricidade. Isso significa que você pode medir as mudanças nessa atividade elétrica e convertê-la em um sinal de controle digital. Este sinal pode então ser usado para controlar vários aspectos de qualquer sintetizador ao qual o organismo esteja ligado. Nesse caso, o youtuber Michael Lyko conectou esse cogumelo musical a um sintetizador modular Eurorack com um patch techno adicionado, e os resultados são incríveis.
As mudanças na resistência elétrica do cogumelo, que foram convertidas em sinal digital, são responsáveis por modular vários parâmetros, como pitch, reverb ou delay. Então, embora o cogumelo não esteja criando a música em si, com certeza está controlando muitos beeps, bloops e vários glitches, que tornam tudo muito especial. Para se ter uma ideia de quanto controle artístico o organismo realmente tem, aqui está um cogumelo ostra rosa, tocando um sintetizador modular sem o patch techno. Esse vai ser o próximo hit do Baile Fung. Vamos encerrar as coisas com um joguinho rápido. Adivinhe o animal. Quem pode me dizer o que é isso? É um peixe? Um lagarto aquático? É algum tipo de caixa torácica ambulante? Quando essa criatura totalmente bizarra foi filmada na costa de Bali pelo mergulhador Emerick Ben Hassala em 2016, causou uma quantidade incrível de confusão online. Mas se você já achou estranho o suficiente, olha só isso. Ok, então a cabeça dessa coisa é um aspirador de pó gelatinoso. Acontece que essa estranha criatura é na verdade um tipo de lesma carnívora, chamada Melibiviridus, que pode ser encontrada em todo o tropical indo-oeste do Pacífico. Como você pode ver, a lesma do mar está equipada com uma grande boca em forma de rede, que pode se espalhar para prender a sua presa. As bordas internas dessa boca expansível são franjadas com papilas sensoriais, ajudando a detectar quando um pequeno crustáceo fugiu involuntariamente para a rede da morte. Pode parecer uma perspectiva aterrorizante, mas o Melib só cresce até um comprimento total de 13 centímetros. Então, suas chances de perder um dedo do pé para um desses enquanto nada no mar são bem baixas. Parece que essas lesmas do mar também têm cheiro de frutas quando são removidas da água, graças a feromônios especiais que usam para se comunicar umas com as outras. Que tal um perfume com cheirinho de lesma do mar? E aí, qual dessas coisas fez o seu queixo cair? Mas se você não está satisfeito ainda, por que não conferir os episódios anteriores dessa série? Como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!